Caros alunos, caras alunas, que bom ter vocês aqui mais uma vez em mais uma aula de Direito do Trabalho, né? Vamos construindo juntos, né? Tanto comigo na matéria, na disciplina de Direito do Trabalho, quanto com a professora Marcela Magno na matéria de Direito Tributário, lá no nosso canal do YouTube, Direito Erga Omnes. Então, sem mais delongas, vamos lá. Me apresentando melhor, meu nome é Helenilda Rufino, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho pelo Mackenzie, mestranda em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Aqui estão os nossos canais de comunicação, em especial o nosso canal do YouTube Direito Erga Omnes, onde todas as nossas aulas estarão disponíveis de forma gratuita e acessíveis para vocês que desejam ampliar o seu conhecimento na disciplina de Direito do Trabalho e Direito Tributário. Vamos lá. Vamos falar hoje de relação de empregado e empregador, relação de trabalho e relação de emprego. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Bom, nós temos aqui, meus queridos alunos, relação de trabalho e relação de emprego. Professora, qual a diferença entre um e outro? Vamos lá. Aqui nós temos o conceito do nosso querido Maurício Godinho Delgado, que ele diferencia de uma forma clara a relação de emprego, de trabalho, desculpe, e a relação de emprego. Vamos lá. A relação de trabalho, meus queridos, nada mais é do que um gênero. Ah, professor, o que é isso? A relação de trabalho abarca, refere-se a todas as modalidades de contratação de trabalho humano, ou seja, né, o direito, a relação de trabalho são todos os trabalhadores que exercem atividades admissíveis pela nossa legislação brasileira, tá? E o Maurício Godinho Delgado, ele diz aqui também que a expressão relação de trabalho engloba a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho avulso, de trabalho eventual do estagiário e outras modalidades de pactuação, de prestação de labor, ou seja, de prestação de trabalho. Agora, vamos entender então, já que nós já entendemos o que é o gênero, relação de trabalho, vamos entender o que é relação de emprego. Gente, a relação de emprego, ela é apenas uma espécie da relação de trabalho, ou seja, é uma modalidade específica de relação de trabalho juridicamente configuradas. O que quer dizer juridicamente configurada? Aquela relação de emprego cuja carteira assinada do empregado é efetivada, tá? Isso corresponde, gente, a um tipo legal próprio e específico, inconfundível com as demais modalidades de trabalho que vigoram hoje, né, na nossa legislação trabalhista. Prosseguindo aqui, nós vamos ver uma nota que diz o seguinte: com exceção, meus queridos, da relação de emprego, que nós já entendemos como é, com exceção dessa relação de emprego, né, que foi sempre competência da Justiça do Trabalho julgar, lembrem-se, relação de emprego, com a exceção da relação de emprego, que sempre foi competência da Justiça do Trabalho julgar, né, o trabalho autônomo, eventual, avulso, de trabalho de estagiário e outras modalidades de relação de trabalho, a princípio, não estavam sob o guarda-chuva, sob a égide da legislação trabalhista, ou seja, a CLT e as leis esparsas. Então, professora, o que aconteceu então com essas leis? Somente com essa classe de trabalhadores. Somente com o advento da Emenda Constitucional número 45 de 2004, né, o atual artigo 114 da Constituição Federal, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Nós falamos isso nas aulas anteriores, né, que foi quando houve a ampliação da competência da relação da Justiça do Trabalho, foi quando essas relações empregatícias, do autônomo, do eventual, do avulso e do estagiário,
passou a ser tratada sobre o manto justrabalhista, da justiça trabalhista, tá? Então, façam essa nota, porque é tema de prova e concursos, tá? Provas de OAB e concursos. Prosseguindo, nós vamos entender agora o que é, então, ser empregado. Professor, o que é ser empregado? Empregado, ele é uma espécie do gênero trabalhador. Todo trabalhador, todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Como assim, professora? Sim, todo empregado, ele é trabalhador, tá? Por quê? O empregado, ele é uma espécie. Não se esqueçam disso, gente, de trabalhador. Mas nem todo trabalhador é empregado, porque o trabalhador avulso, por exemplo, ele não é empregado. Ele é um trabalhador avulso, tá? E essa denominação está lá no livro do nobre professor Adalberto Martins, que eu tive a honra de ser aluna dele no mestrado, né? Ali na página 119, é que ele traz o conceito aí de empregado. E também, queridos, temos que entender uma coisa. O conceito de empregado, ele está na própria CLT. Sim, o conceito de empregado está lá no artigo 3º da CLT. E o artigo 3º da CLT, ele diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, sob dependência, mediante salário. Ok? Então, aqui, o que nós temos? Nós temos os requisitos. Requisitos para ser empregado. Quais são, professor, então? Está lá no artigo 3º. Vamos ver novamente. Então, o requisito para ser considerado empregado é ser pessoa física, prestar serviços de natureza habitual, né, que é o que significa a não eventualidade, ter dependência jurídica com aquele empregador e mediante salário, mediante pagamento, ok? E aqui, gente, prosseguindo, uma pessoa jurídica, ela não pode ser empregado, em hipótese alguma. Se eu tenho um empregado, tá? Que ele trabalha na minha empresa, ele está subordinado à minha carga horária, ele recebe salário, ele está sob a minha dependência, sob a minha ordem, ele tem subordinação jurídica, ele vem todos os dias de forma habitual, e eu não aceito o trabalho dele, o trabalho que não seja fornecido pela força produtiva dele, ele é meu empregado. Não importa se ele tem ali, se ele me apresenta uma nota fiscal mensalmente para receber o seu salário. Ele é empregado. Por quê? Lembra dos princípios da primazia da realidade, que é o princípio basilar do direito? Pois é, se eu tenho um empregado nessas circunstâncias que me emite nota, ele não é um prestador de serviço, ele é um empregado, dentro de toda esse arcabouço aqui de exigências que nós acabamos de ver. Dessa forma, querido, nós afirmamos que trabalhos prestados por pessoas jurídicas, eles são regidos por um outro código, que é o Código Civil. Então, pessoa jurídica que presta serviço para outra pessoa jurídica, ele está acobertado pelo direito civil e não pelo direito do trabalho. Tá? Então, o empregado, ele é o sujeito. O empregado, ele é o sujeito do trabalho subordinado, né? Que é protegido pelo direito do trabalho. E aí, professora, quem pode ser empregado, afinal de contas? Ora, quem pode ser empregado é toda pessoa brasileira ou estrangeira que seja maior ou menor, dentro das peculiaridades aqui do trabalho do menor, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Homem ou mulher, observadas as restrições legais.
ok? E lá no artigo 7º da Constituição, lá fala que é proibido o trabalho noturno, tanto o trabalho noturno, trabalho perigoso, trabalho insalubre, para menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo em condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Bom, queridos, vamos ver agora os requisitos para que um trabalhador urbano ou rural, né, que ele seja considerado empregado. Quais são os requisitos, professora? Pessoa física, que nós já vimos lá no artigo 3º, né, da CLT. Então, ele precisa ser pessoa física, ter pessoalidade, não eventualidade ou habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, tá? A ausência, eu deixo aqui uma pergunta, a ausência de qualquer uma dessas características, ainda há a possibilidade de aquele sujeito ser considerado empregado? Vem aqui para mim. De forma alguma. Se qualquer desses requisitos não estiverem presentes dentro daquela relação de trabalho, esse indivíduo, esse trabalhador, ele não é considerado empregado. Portanto, a sua posição como empregado, ela é descaracterizada, tá? A relação de emprego é totalmente descaracterizada. Nós ficamos por aqui. Agradeço a mais uma aula, né, com vocês. É um prazer imenso estar aqui trazendo, proporcionando para vocês um pouquinho mais do conhecimento que nós temos. Não deixe de acompanhar o nosso canal, as nossas redes sociais, Direito Erga Omnes, lá no YouTube. Lá nós colocaremos à disposição vídeos com a maior qualidade e com preparo de conteúdo de excelência para que vocês possam se sair bem, tanto na graduação, no exame de ordem e em concursos públicos. Um forte abraço.